Aleluia! Deus abençoe. Obrigada, obrigada. Ô, gente, que maravilha! Que bom que nós já podemos congregar, né? Ai, é tão diferente quando a gente pode reunir presencialmente. Eu sei que o culto online é maravilhoso, que muitas pessoas que não podem estar aqui, né, estão ouvindo, estão participando, mas a bênção do Senhor é derramada quando nós estamos em união, quando a gente está reunido. A palavra de Deus diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é muito, muito especial a presença de Deus quando a gente congrega, quando a gente reúne, quando a gente encontra para louvar o Senhor, né? E nessa noite, como o Sabá estava falando, Deus colocou, né, algo no nosso coração para falar para vocês como a filhos. E eu estou aqui, né, não como uma mãe chata, mas uma mãe que ama vocês, que ama essa igreja, que ama esse povo, que ama essa cidade. E eu quero falar de algo muito, muito precioso, muito especial, que eu sei que é um assunto que todo jovem gosta, né? Todo jovem gosta. Deixa eu só paralisar a tela aqui do meu computador. Então, queridos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar com os jovens, tá? Que há um tempo certo e modo certo para todas as coisas. Há um tempo certo e um modo certo para todas as coisas. Todo mundo conhece história de menores que dirigem. Quem não tem um exemplo na família, conhece um caso de um amigo ou já ouviu falar na mídia de alguma situação assim. E isso é uma realidade que assusta quando ela é exposta em números. Eu quero dar uma estatística para vocês aqui, que de janeiro a outubro do ano passado, mais de 2.500 condutores perderam a vida em acidentes e 42% eram jovens. Com frequência, nós ouvimos acidentes fatais que envolvem adolescentes no volante. Segundo a OMS, acidente de trânsito é a principal causa de morte entre adolescentes e jovens. Em 2016, 26% dos condutores envolvidos em acidentes fatais eram inabilitados. Olha só, 26% dos acidentes fatais foram envolvidos pessoas inabilitadas. E qual a causa disso? As estatísticas, elas falam por si só. Falta de preparação, falta de responsabilidade, falta de maturidade para dirigir. Por causa disso, as consequências são trágicas. E por que eu estou falando tudo isso? Será que eu vou falar hoje sobre direção, sobre tirando carteira de habilitação, sobre não dirigindo quando você é de menor? De forma nenhuma, gente. Eu quero falar hoje que por falta de habilitação para namorar, você também pode causar morte. Você sabia disso? Por falta de habilitação, de preparação, de maturidade, de responsabilidade para namorar, você pode causar morte. Você pode causar morte dos seus sonhos, morte do seu destino, morte dos seus planos, morte dos outros, morte do seu futuro cônjuge, morte dos seus futuros filhos e morte até dos seus descendentes. Você sabia disso? Por isso que eu quero falar desse assunto muito, muito importante. Gente, até para dirigir, você precisa pegar várias aulas teóricas. Você precisa fazer exame de vista, você precisa fazer exame psicotécnico, você precisa fazer várias aulas práticas, depois você tem que fazer uma prova. Se passar nessa prova, aí você está habilitado para dirigir. Gente, se para tirar carteira de habilitação você tem que ter idade, quanto mais para namorar. Por que para namorar?
Porque às vezes o jovem pensa que para namorar só precisa saber beijar na boca. Já sei beijar na boca, então já estou habilitado para namorar. Imagina você, né, quantos adolescentes e jovens que não têm idade, não têm maturidade, e já estão, né, se envolvendo em relacionamentos precoces. O namoro é a base do casamento. Saiba que o casamento ele começa no namoro. Namoro é a base, é o alicerce do casamento. Como assim? Né? Você fala assim, como assim, pastora? Eu não vou me casar ainda, eu só estou me divertindo um pouquinho aqui, é só para passar uma chuva aqui com essa garota, com esse rapaz. Você sabia que quando você se envolve com várias pessoas, com vários parceiros, você leva toda essa bagagem para o seu futuro casamento? Você não imagina que esse rapaz, essa menina que você está se envolvendo hoje, vai afetar o seu casamento lá no futuro? Você sabia disso? Nós que já vivemos o que nós já vivemos, nós que temos já, o quê? Mais de 30 anos de casado, né, meu amor? Mais de 32 anos que a gente se conhece. Não parece, né? Vocês devem pensar, essa daí casou com 12 anos, né? Então, gente, a gente já viu muito quanto o passado de uma pessoa afeta o casamento, afeta o relacionamento. Você provavelmente vai colecionar muitos traumas e feridas namorando com uma pessoa que também não está pronta e que não tem responsabilidade para cumprir suas promessas. Você namorar fora, né, do tempo de Deus para a sua vida, ou melhor, você namorar no tempo de Deus para a sua vida, vai evitar muitos problemas, muitas frustrações, culpa, muitas feridas, gravidez indesejada, impureza. Você namorar no tempo de Deus para você começar um relacionamento dentro dos planos e propósitos de Deus, vai evitar muito problema na sua vida. Se você começa cedo, você vai perder os melhores anos da sua vida. Você vai deixar de viver coisas que depois vai ser impossível você viver. Porque essa idade que você está no tempo de semear para o seu futuro. Essa fase que você está vivendo é um tempo de semeadura e aquilo que você está semeando hoje é aquilo que você vai colher nos próximos anos da sua vida. Essa fase é um tempo de plantar sementes e um dia a colheita vem. Aquilo que você semear hoje, um dia você vai estar colhendo. E eu te pergunto, o que você está semeando? Eu sei que muitos de vocês aqui já ouviram muito sobre romance real. Muitos de vocês aqui já sabem sobre romance real, já ouviram falar de romance real, já tiveram ministrações de romance real. Eu sei que a escola aqui já tem aula sobre romance real, mas você tem que querer seguir o romance real. Você tem que querer seguir. E o seu amor por Deus, o seu amor por Jesus, ele tem que ser suficiente para isso. O Rafael falou sobre isso, sobre intimidade com Deus. A Daniela falou sobre o compromisso com Deus. Hoje o pastor Sabá vem aqui e fala sobre escolhas, sobre você colocar Deus, você escolher Deus, a escolha das escolhas, a decisão das decisões. E como muitas vezes a gente, né, se depara com jovens e adolescentes que não tem um amor por Deus suficiente para fazer escolhas corretas, para fazer escolhas certas. O seu amor por Jesus deveria ser suficiente. E eu não vou me deter aqui, porque todos eles já falaram muito, mas eu quero falar uma coisa para você. Que o seu amor por você mesmo seja
pelo menos isso seja suficiente para você tomar decisões certas. Seu amor por você, pela sua vida, pelos seus sonhos, pelo seu futuro. Que seja suficiente para você tomar essas decisões e você seguir por esse caminho se você quer dar certo na vida. Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter filhos abençoados. Ou você quer repetir a história, talvez, dos seus pais. Eu não sei quantos aqui têm uma história bonita dos seus pais para contar. Mas tem muitos que não têm. Você quer repetir uma história de um pai, de uma mãe que tem que dividir os filhos nos dias da semana? Você quer repetir história de pais, de adolescentes, de jovens que estão sendo criados por um dos pais ou pelos avós? São criados só pela mãe, ou são criados só pelo pai, ou são criados pelos avós? Eu tenho certeza que você não quer repetir essa história. E você pode fazer diferente. Você pode escolher perder seu tempo e viver satisfeito em ser o contatinho de alguém. Ou você pode escolher perder seu tempo stalkeando lá o crush lá no Instagram. Ou você pode, perder seu tempo pegando aí as meninas, ou sendo aquele copo descartável que é usado e jogado fora. Ou você pode simplesmente tomar decisões agora, enquanto você é jovem, que você vai fazer a sua história, que você vai fazer diferente, que você não vai repetir a história dos seus pais, que você não vai repetir a história de tantas pessoas, de tantas celebridades até, que o casamento não dura 1 ano. E eu sei que vocês sabem. Outro dia eu estava olhando, apareceu lá uma manchete para mim, de todas as celebridades que se separaram no ano de 2020. Casais lindos, pessoas lindas, famosas, ricas, e já se divorciaram. O que eles semearam? Gente, ninguém quer que isso aconteça com a gente. Mas assim como os acidentes, as coisas acontecem assim de repente. Se você toma uma decisão errada, de repente tudo foge do seu controle e o acidente vem. E lá na frente você se vê vivendo de uma forma que você nunca planejou, que você nunca pensou, que você nunca desejou, que você nunca sonhou para a sua vida. Quantas moças, quantos rapazes já nos procuraram em aconselhamento e já falaram: eu nunca pensei que eu fosse viver, que a minha vida ia se resumir nisso. Eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto da minha vida. Eu nunca pensei que eu estaria vivendo do jeito que eu estou vivendo aqui. Agora, bem recentemente, nós acompanhamos alguns casais, tivemos aconselhando alguns casais que estavam se divorciando. Gente, a causa, quando a gente vai conhecer a história, quando a gente vai a fundo, a gente vê falta de revelação, falta de preparação, falta de maturidade, começo errado, começo sem perguntar a opinião de Deus, começo sem a permissão e a bênção dos pais ou dos líderes. Pessoas que começaram com pecado de imoralidade, de impureza, uma gravidez fora do tempo. Pessoas que começaram errado. E como alicerce, que é feito na areia, no primeiro vendaval, aquela casa lhe cai. Então, muitas vezes, isso que acontece não demora muito para a gente ouvir a história da pessoa e a gente chegar à conclusão. Ah, porque a gente se conheceu e aí a gente se apaixonou e aí tal, e o papai não queria
Minha mãe não queria aquele relacionamento, o papai não queria também, mas a gente estava tão apaixonado, a gente se amava, a gente tinha certeza que era isso que a gente queria para a nossa vida. E o pai e a mãe, né, acabam concordando, ou deixando, ou permitindo. E aí lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o casal já está se divorciando. Porque começaram errado. Começaram com falta de preparação. Uma vez uma mãe chegou comigo e disse assim: fulaninha lá está namorando. Eles estão namorando. É só um namoradinho. Eles não vão fazer nada. Meninas, eu vou falar uma coisa para você. Se você pensa que esse rapaz está te abraçando, te beijando na boca, e ele não vai pensar em sexo, e não vai querer e não vai desejar, deve ter algum problema com ele. Ele não é normal. Porque um rapaz normal, se ele estiver abraçando, beijando uma menina bonita, que ele sente atração, até se ele não sentir, né? Dizem que esse homem, se ele se abraçar com um poste ali, o negócio já pega fogo. Imagina com uma menina cheirosa e bonita. Então não pense você que, vou ficar aqui namorando, beijando, abraçando e tal com esse, e não vai acontecer nada. Eu vou me manter pura e santa. Olha, mais cedo ou mais tarde, se a intimidade continuar, se esse namoro permanecer, se for com adolescentes e jovens que estão com os hormônios a 1000, mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Então, queridos, por isso que a Bíblia fala que o pecado de impureza nós temos que fugir. Todo pecado, nós podemos resistir, expulsar o diabo e tal, mas a Bíblia diz: foge da impureza, foge da impureza. Porque é um pecado que a gente não dá conta. Por isso que José do Egito, Sabá mencionou ainda agora, ele fugiu. Quando a esposa de Potifar chegou lá com ele, ele fugiu. Porque o pecado da impureza nós temos que fugir. A gente tem que estabelecer limites bem longe para que a gente não caia. Então, se a gente ficar lá acariciando o pecado, mais cedo ou mais tarde acontece o acidente. O que é o acidente? O pecado da impureza, uma gravidez, um possível aborto, um casamento precoce, sem preparação, sem habilitação, e morte de sonhos, de planos, de desejos que você nunca mais vai poder realizar e nunca mais vai poder cumprir. Esperar o tempo certo é sempre o melhor. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tem um versículo que diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Nós estamos vivendo um tempo aqui, por causa da pandemia, que é um tempo de se afastar de abraçar. Cheguei aqui domingo, a minha vontade é de encontrar com algumas pessoas e dar um abraço, mas a gente não pode, porque é um tempo de se afastar de abraçar. Será que Deus estava falando, colocou isso aqui na Bíblia só por causa do tempo de pandemia? Provavelmente não. É porque existe um tempo na nossa vida, que é um tempo de se afastar de abraçar. Vai ter um tempo que você vai poder abraçar o resto da vida. Vai ter um tempo que você vai poder ficar juntinho. Que você vai poder viver abraçadinho. O pior é que alguns casais é o contrário, né? Quando estão namorando, querem estar juntinho e apertadinho. E quanto mais próximo, melhor, né? Aí depois que casam, já senta lá no sul, outro lá no norte. Chega em casa, nem pegar na mão, não pega um do outro. Quando dorme, um vira a costa para cá, outro vira a costa para lá, né? Quando é para ser o contrário. Então você vai ter o resto da sua vida para abraçar. Você que é casado, abrace bastante, você pode.
Mas você que é solteiro, há tempo de se afastar, de abraçar. Comece por se guardar. Guarde o seu coração. Provérbios 24, 23 diz assim: acima de tudo, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O seu coração, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É o seu destino, a sua existência, o seu futuro. Depende de você guardar o seu coração. É normal você querer uma pessoa, você querer um amor, você vai querer. Você foi feito por Deus para isso, você se interessar por alguém, você se sentir atraído por alguém, você gostar de alguém. Deus colocou isso de propósito em você, porque Ele quer que um dia você constitua a família. Mas você tem que saber controlar os seus sentimentos, você tem que saber guardar o seu coração. Você tem que saber controlar as suas emoções para o tempo certo de Deus para a sua vida e para o modo certo de fazer as coisas. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Por que eu falo tudo isso para você? Porque casamento, gente, é para a vida toda. Talvez você me diga, pastor, isso é besteira, não existe mais isso. Se não der certo, separa. Casamento é para a vida toda. Divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Você que é um seguidor de Jesus, você risca do seu dicionário a palavra divórcio. A decisão mais importante da sua vida é você receber Jesus. A segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Por quê? Porque casamento é para a vida toda. Quando você vai conviver com alguém, você escolhe uma pessoa para você viver o resto da sua vida, é até que a morte os separe. O que está acontecendo é que os casais estão se separando por motivos banais. Os casais estão se separando na primeira briga. Ah, porque ela não lavou minha roupa direito. Ah, porque ela não faz a minha comida do jeito que eu gosto. Ah, porque ele não quer isso. E aí qualquer coisa estão se separando, em vez de procurar soluções, já estão se separando. Porque está começando tudo errado. Se você começa, casamento é para a vida toda, por isso que eu tenho que pensar bem. Com quem que eu vou me relacionar? Com quem que eu vou começar? Tem muita gente que está casado com uma pessoa que não queria estar casado. Porque engravidou aquela pessoa. Porque já tinha um filho com ela. Ou porque ela já tinha um filho e aí já estava no segundo filho. Casou, já era para a vida toda. Se casou fora da vontade de Deus, tem alguns casados aqui, é a vontade de Deus que você continue casado. Porque a Bíblia diz que uma aliança, ainda que meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta coisa alguma. Casou errado. Agora, busca graça e misericórdia de Deus para permanecer nesse casamento até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, você que ainda pode escolher, você que ainda pode decidir, gente, estabeleça bem os alicerces, os fundamentos da sua vida, da sua família. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com as decisões que você está tomando. Existe muito mais do que namorar, gente. Existe muito mais do que isso. Quem elegeu que namorar é a coisa mais importante da vida de um adolescente e do jovem? Só pode ter sido o capeta para destruir a sua vida. Isso não é a coisa mais importante. Existe muito mais do que isso. Existe muito mais em Deus. Viver em Deus, na igreja, de uma forma geral, na sua vida. Tem tanta coisa que você pode fazer. Tem tantas aventuras em Deus que você pode desenvolver, que você pode viver nessa fase da sua vida.
do que estar namorando, do que estar se apaixonando, do que estar pegando um, pegando outra. Misericórdia. Isso não é o ápice da vida. Você não precisa de ninguém para te fazer feliz. O seguidor de Jesus, ele já é feliz. O seguidor de Jesus, ele já é feliz. A pessoa que tem Jesus no coração, ela já é feliz. Eu lembro do primeiro acampamento que eu participei, eu tinha 17 anos. E uma música marcou muito a minha vida, que é uma musiquinha que talvez vocês lembram, que fala: com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. A gente não precisa de um relacionamento para nos completar. A gente não precisa de um relacionamento para ser feliz. Na verdade, se você tem essa carência de estar namorando com alguém para ser feliz, é porque você não está preparado para um relacionamento. Porque quando a gente vai desenvolver o relacionamento, a gente já tem que estar completo, a gente já tem que estar bem, a gente já tem que estar feliz para esse relacionamento dar certo. Porque senão a gente só vai ser como um carrapato na vida daquela pessoa. Me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz. E o outro também, com certeza, lá. E aí 2 carrapatos se relacionando e depois 2 carrapatos se casando. 2 carrapatos e nenhum cachorro. Como que isso vai dar certo? Não tem como isso dar certo. Você foi criado para um propósito. Que vida vazia é viver sem propósito ou fora do propósito de Deus para a sua vida? Você está se preparando? Você está se preparando para o propósito? Você está procurando descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Ele tem para você? Sabá falou muito, eu sei que ele vai falar mais ainda sobre isso, sobre você se preparando para o propósito, se preparando para o seu destino, procurando descobrir o seu destino. Então é tempo para isso, gente. Essa fase que você está vivendo é a melhor fase para você servir a Deus. Que você não tem ainda grandes responsabilidades com alguém, é uma fase para você crescer, para você desenvolver sua vida, para você fazer cursos, para você fazer uma escola bíblica, para você aprender o que puder, para você trabalhar, para você ganhar, para você poupar dinheiro para o seu futuro, para você se preparar para o seu futuro. Tem muitos rapazes aí que querem namorar, mas não tem dinheiro para pagar uma pizza para uma garota. Que convida a menina para o rolê e vai dividir conta com ela. Ó, vou te falar uma coisa, menina. Se a menina vier dividir conta com você, cai fora. Verdade. Porque o homem é o provedor e desde cedo, quando ele começa a namorar, ele já tem que ser o provedor. Convidou para sair, tem que pagar a conta. O que dividir conta? Essa semana eu soube de 2 casais que se divorciaram. Porque o rapaz vivia às custas da esposa, da menina. Ela se matando de trabalhar. E ele só no bem bom lá. Ah, não arruma emprego, não tem, não consigo. Fica em casa, na internet, assistindo série, na Netflix. E a mulher trabalhando para sustentar. Chega um ponto que a mulher não aguenta. Depois vem os filhos. Como que a mulher vai cuidar de filho e trabalhar e ainda criar o marido? Gente, fique de olho, fique atento. O Sabá ele passou num concurso com 18 anos. Tinha 18 anos quando ele passou num concurso. Quando ele me chamava para sair, ele bancava tudo. Eu digo, esse aí é forte. Forte candidato. Então, gente, pensa bem. Pensa como é que vai ser seu futuro. A gente pensa que isso não influencia. Você não pode imaginar o que é viver com um rapaz que não tem nem rede.
Porque quando está namorando é tudo flores, né? Mas depois que você vai conviver, que você vai ali no dia a dia, que não tem o arroz, que não tem o feijão, que não tem o dinheiro para pagar o aluguel, que não tem o dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o telefone. Cabeleireiro. O salão de beleza, que não é... Ó, gente, não é barato não, viu? Mulher bonita não é barata. Mulher bonita é caro. O homem quer ter uma mulher bonita, mas não tem dinheiro para pagar um salão para ela. Que isso? Então, rapazes, trabalhe. E menina estuda também, né? Estuda, trabalha, procura também ser uma pessoa culta, porque um homem culto, um homem estudado, ele vai querer casar com uma mulher também culta, né? Tem que estar no mesmo nível. Até mesmo para você compartilhar, para você conversar, para você estar junto. Então, é importante também, tanto o rapaz como a moça, se preparar. Então, fique atento. Um outro princípio aqui, queridos, não se compare com os outros, faça a sua história. Eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, eu conheço um casal que fez um romance real, mas não vive bem ou já se separaram. A fulana pode fazer assim, faz assim, assim. Eu vou te falar uma coisa, comparação é uma estratégia diabólica. Não se compare com os outros. Você tem o poder de escolher, o poder de tomar suas próprias decisões. E você pode fazer sua história. Não se compare. Eu até fiz uma frase aqui que não foi de propósito, mas olha só como ficou bonitinha. Você que decide, você que escolhe, você que semeia e você que colhe. Vamos repetir? Você que decide, você que escolhe, você que semeia, você que colhe. Diga de novo, você que decide, você que escolhe, você que semeia, você que colhe. E isso, queridos, é uma verdade muito, muito grande. Isso é igual uma reserva financeira, que lá na frente você vai colher os resultados. É um investimento financeiro. Lá na frente, aquilo ali vai bater na sua porta. Então, faça a sua reserva emocional, a sua reserva espiritual, a sua reserva financeira. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que ser um produto do meio. Meus filhos sempre me mostravam aí um tal de Cebozinho, que ele falava, que a mãe dele falava assim, meu filho, você não é todo mundo. E é verdade, você não é todo mundo. Você é diferente, você é um adolescente, um jovem diferente. Você não é todo mundo. Escreva a sua história. Olha Samuel ele convivia ali com os filhos de Eli. Os filhos de Eli faziam tudo errado, eram pessoas imorais, eram pessoas desonestas. Mas ele escolheu ser um jovem diferente. Ele escolheu tomar outras decisões. José do Egito foi outro exemplo. Ele não tinha perto dele um discipulador, ele não tinha um pastor, ele não tinha uma igreja. Ele não tinha um pai e uma mãe vigiando ele. Mas ele tomou decisões, ele fez escolhas. Ele escolheu ser um jovem diferenciado. Tenha como referencial casais que levam Deus a sério. Tenha como referencial casais que obedecem a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, se até os casais que obedecem a Deus, que fazem tudo correto, já tem luta, já tem tribulação, já tem dificuldade, quanto mais aqueles que fizeram tudo errado. A diferença ali está no fundamento, porque quando a gente planta, a gente tem um bom alicerce, uma boa base, quando vem os vendavais da vida, quando vem as tempestades da vida, aquela casa permanece firme. Então, a sua vida, o seu casamento, a sua família vai permanecer firme quando vier as tempestades e os vendavais da vida. E aí você fala assim, pastora, mas muitos fizeram romance real.
E eu conheço pessoas que talvez estão até separados, mas eu vou te falar uma coisa, o romance real, ele não é uma fase da vida. O romance real é a vida toda. Eu ainda estou no romance real com meu marido. 30 anos de casado, 30 anos de romance real. Porque o romance real começa na sua vida quando você nasce. E ele vai terminar quando você morre. Sabia disso? A Bíblia não fala assim que a mulher, ela faz bem ao marido todos os dias da sua vida? Você pode fazer bem ao seu marido sem mesmo conhecer quem ele é. E você pode fazer o bem para sua esposa sem mesmo saber quem ela é. Você se guardando para ela, você sendo fiel para ela, você se guardando para ele, você sendo fiel para ele. Você está fazendo bem. E aí o romance real é aquele tempo de oração, de preparação, o tempo de amizade especial, o tempo do noivado. E não termina na cerimônia do casamento. Ele continua depois do casamento. Muitos casais podem até praticar até a cerimônia do casamento, mas depois do casamento eles têm que continuar obedecendo para que dê certo. Por isso que muita gente não dá certo, porque para de obedecer. Então, dentro do casamento, a gente tem que continuar obedecendo os princípios da palavra para o relacionamento dar certo, para o casamento dar certo. Enfim, queridos, eu só queria te lembrar que ter alguém não é o ponto alto da sua vida. Não é a coisa determinante para a sua plenitude e para a sua alegria. Você não precisa de um namorado para te fazer feliz, tá? Você já é feliz com Jesus. Enquanto você estiver idealizando coisas fúteis como beleza, como talentos que não acrescentam, uma pessoa perfeita, você também não está pronto para se relacionar, porque você vai se frustrar. Não existe ninguém perfeito. Não dê muito valor em coisas que não têm valor. A Bíblia diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você não pode colocar a sua expectativa na beleza física. É importante que você sinta atração pela pessoa, é importante. Mas isso não tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Mesmo porque as pessoas mudam. Os homens engordam, eles ficam barrigudos, eles ficam carecas. As mulheres mudam. Nós mudamos. Então, quando mudar a beleza daquela pessoa que você escolheu, você vai deixar de amar. Por isso que você tem que dar valor àquilo que realmente tem valor. Você tem que valorizar aquilo que realmente é importante. Tá certo? Eu queria dar um conselho aqui para os rapazes. Respeitem as meninas como irmãs. Trate as moças como você gostaria que um rapaz tratasse a sua filha. Eu sei que você não tem um amor suficiente ainda por uma filha, porque talvez você não é um pai ainda. Mas um dia você vai ter. E um dia você vai querer que um rapaz respeite a sua filha. Então, trate as moças como você gostaria que sua filha, lá na frente, lá no futuro, fosse tratada por um rapaz. Tenha esse respeito por ela. E você, moça, se um rapaz vier com papo para o seu lado de ficar, pode cortar. Pode cortar. Porque se ele vier com papo de ficar, ele não é a pessoa de Deus para você. Porque essa história de ficar, isso é diabólico. Porque a vontade de Deus para você é que você tenha assim um romance real, que você tenha assim um dia, um namorado, uma noiva, dentro do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Deus não é contra namoro.
Mas tem que ter uma preparação, tem que ter uma habilitação, tem que ter uma maturidade, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade para cumprir a sua promessa, as suas promessas. A Bíblia diz em Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Quando Ele pede uma área da sua vida, é porque Ele quer te dar algo melhor. Se agrade dEle, se deleite nele, namore com Ele. Descanse essa área. Descanse nessa área da sua vida. Coloque diante de Deus, coloque no altar de Deus, assim como Abraão entregou Isaac. Entregue essa área da sua vida, entregue esse rapaz, entregue essa moça. E fala, Senhor, eu vou descansar em Ti. Se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver intimidade com Deus, você vai confiar nele, porque você vai conhecer o amor dele, o amor que Ele tem por você. E vai ser fácil você entregar, você tem que confiar. O problema é que tem pessoas que não acreditam que Deus é poderoso para trazer uma pessoa que vai combinar com você. Uma pessoa que vai dar certo com você, uma pessoa que você vai viver realmente um romance real, verdadeiramente um romance real. Você tem que confiar. À medida que você vai se relacionando e tendo intimidade com Ele, você vai confiando, você vai conhecendo, você vai saber que Ele te ama, que Ele deu a vida dEle por você. Será que Ele não pode trazer uma pessoa de Deus para a sua vida? Que você vai começar uma história, uma família. Vai ter filhos abençoados, vai ter uma descendência abençoada. É isso que Deus tem para a sua vida. Um companheiro, um amigo, uma pessoa que juntos vocês vão servi-lo. E juntos vão cumprir um propósito que Ele tem para você. Eu queria terminar com uma ilustração aqui. Pedir ajuda aqui do pastor JB. Aqui, ó, tem... pode trazer mais aqui. Eu acho que é bom aparecer ali na pessoa que está assistindo online, né? Então, tem 3 cadeiras aqui, né? Uma cadeira ocupada, uma cadeira disponível e uma cadeira reservada. Aqui representam 3 tipos de jovem. Tem aqui o jovem ocupado, é aquele jovem que está casado ou está comprometido. Ou está namorando, né? Esse jovem que está ocupado. Uma cadeira ocupada, o que vai acontecer? Ninguém vai sentar aqui nela, porque ela já está ocupada. Aí tem essa cadeira aqui que ela está... Primeiro essa aqui, ela está disponível. Uma cadeira disponível representa aquele jovem que qualquer pessoa pode sentar nela. Se chegar um mendigo sujo, fedorento, e sentar aqui, ele vai sentar e ele vai ocupar essa cadeira aqui pelo tempo que ele quiser. Porque a cadeira está disponível. E se chegar um gatão, cheirosão, bonitão, e ele procurar essa cadeira aqui, essa cadeira está disponível para um mendigo, ele não vai sentar, porque já tem uma pessoa sentada aqui, essa cadeira está disponível. Isso mostra que você pode perder uma bênção quando você está disponível. Qualquer um pode chegar, qualquer um pode sentar. E essa cadeira aqui, ela está reservada. É aquele jovem, aquele adolescente, que ele está se guardando. Ele está reservado para alguém. Sempre, eu não sei se aqui reserva as primeiras cadeiras aqui. Para quem são reservadas as cadeiras nos auditórios, nos teatros, nas reuniões importantes? São para as pessoas VIP. Significa very important person. Pessoa muito importante. Então, essa cadeira aqui, ela é reservada para uma pessoa muito importante. Que é a pessoa que Deus tem para a sua vida.
Agora eu te pergunto, você é uma cadeira disponível? Você é uma cadeira que está ocupado ou você é uma cadeira que está reservado? Você está reservado para alguém que Deus tem para a sua vida. Vamos ficar de pé. Eu queria, nessa noite, convidar você que é um jovem, um adolescente, e você quer fazer uma consagração do seu coração e dessa área da sua vida diante do Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, você procura manter talvez uma distância um pouco um do outro aí, de 1 metro, não chegue muito perto. Mas você quer, nessa noite, você quer dizer, pastora, realmente, eu quero semear para o meu futuro. Eu quero consagrar a minha vida, eu quero consagrar essa área da minha vida, eu quero ser essa cadeira aqui, eu quero ser uma pessoa reservada para a pessoa que Deus tem para a minha vida. Eu não vou ser uma pessoa disponível para qualquer um, para qualquer uma. Eu estou reservada para aquilo que Deus tem para mim. E você quer tomar essa decisão hoje, de consagração, de entrega. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente que eu quero orar por você. Esteja você no relacionamento ou não, se você quer renovar a sua aliança com Deus de consagração, ou você quer fazer essa oração de consagração. Se quiser colocar uma música aí suave. Amém, Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem ministrado ao seu coração. E eu sei que você tem sonhos, que você tem planos, que você tem desejos. E Deus, Ele quer realizar esses desejos. Ele quer realizar teus sonhos. Mas você tem que fazer escolhas, você tem que fazer decisões. Você tem que consagrar a sua vida, você tem que abrir mão. Como eu falei, como Abraão, que ele levou Isaac no altar. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam entregar Isaac no altar. Deus está me falando que tem alguns jovens aqui que tem que entregar seus Isaques. Que você está desobedecendo seus pais. Que você não tem a bênção dos seus líderes. Que você não está fazendo coisas certas no seu relacionamento. E que você precisa entregar. Você precisa colocar no altar do Senhor. E você precisa agora tomar outro rumo na sua vida. Você precisa mudar de direção. Você precisa começar a semear para o seu futuro. Você precisa agora plantar aquilo que você quer colher no seu futuro. Que você está decidido que você não vai repetir histórias que você tem visto. Histórias que você tem ouvido. Mas que você quer começar uma nova história. E você quer viver nos planos e propósitos do Senhor para você. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Espírito Santo. Pelo que eu fiz. Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha agora. Vem convencendo, Senhor, cada jovem, cada adolescente. Aqueles que já têm uma vida consagrada, para se consagrar cada vez mais. Aqueles, Pai, que precisam nessa noite tomar decisões, fazer escolhas, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha, toca, Senhor, toca. Muda, quebrando. Traz, Senhor, arrependimento. Ó Deus, quebra, Senhor, essas maldições, Senhor.
maldições hereditárias. Quebra, Senhor, esses conceitos e valores errados. Quebra agora toda mentira, todo engano do diabo, Senhor, na mente e no coração, Senhor, de jovens e adolescentes que foram influenciados, Senhor, pela mídia, pelas séries, pelos filmes. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu te peço agora, Deus. Vem agora, Senhor, movendo, tocando, quebrando. Vem soltando, Senhor, vem soltando, vem arrancando, Senhor, pela raiz, tudo aquilo que está arraigado, Senhor. Todo sentimento maligno que está arraigado. Todos aqueles, Senhor, que estão apaixonados por pessoas que não é da mesma fé. Aqueles, Pai, que estão insistindo, Senhor, em relacionamentos, Pai, com pessoas que não te amam, que não te servem. Ó Deus, no nome de Jesus, livra, Senhor, livra esses jovens, livra esses adolescentes, Senhor. Tua palavra diz, livra aqueles que estão sendo levados para a morte, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, livra, Senhor, aqueles que estão sendo levados para a morte, Senhor. Morte dos teus planos para eles, Senhor. Morte dos sonhos que o Senhor tem para a vida deles. Oh, Pai, não permita, Senhor, não permita, oh Deus, não permita, Senhor, que eles destruam a sua vida com uma decisão dessa tão importante, oh Deus, como uma mãe espiritual, Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro por esses jovens, Senhor, que estão enganados, Deus. Tira eles do engano, Senhor. Tira eles do engano do pecado. Tira eles do engano, Senhor, dos sentimentos. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Dá tua graça, Senhor. Dá tua graça, Senhor, para que eles possam tomar essa decisão, Senhor. Oh Deus, quantas moças, Senhor, que eu conversei no passado, que eu aconselhei, que eu pedi, Senhor, que eu pedi para tomar outro caminho, outra direção, Senhor, e elas não obedeceram, e depois elas estavam divorciadas, e seus filhos estavam vivendo sem o pai, Senhor, estavam sofrendo e chorando. Pai, eu não quero isso, Senhor, para os meus filhos espirituais, para as minhas filhas espirituais que estão aqui nesse lugar, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, poupa-os, Senhor, desses sofrimentos. Poupa-os, Senhor, desses sofrimentos. Que o Senhor possa abrir seus olhos, Senhor, para eles contemplarem, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abre seus olhos, Senhor, abre seus olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor, de cada pessoa que está aqui, Senhor. Abre os olhos, Senhor, para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas tremendas. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem, Senhor, pessoas que vão fazer toda a diferença, Senhor, no mundo espiritual. Eu sei, Pai, que o Senhor tem jovens aqui, Pai, que vão se unir com outros jovens, que juntos, Senhor, eles vão ser, Pai, poderosos no Senhor, ó Deus. E eu te peço que o Senhor abra seus olhos, Senhor, para que eles possam contemplar a promessa que o Senhor tem, Pai, de uma vida abundante, porque o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Eu te peço que essa palavra possa ficar ecoando no coração de cada jovem. Que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, ecoar no coração de cada adolescente que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa completar e que o Senhor possa falar aquilo que eu não consegui falar, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, aquilo que eu não consegui ministrar no seu coração. E que decisões e escolhas sejam tomadas para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
queridos, podem sentar. Eu ainda quero falar só mais uma coisa. Quem fez o esboço dessa minha ministração foi a minha filha Daniela. Eu só desenvolvi algumas coisas, mas foi ela que fez o esboço. E eu sei que todos esses anos é isso que a gente tem ensinado para os nossos filhos. E eu louvo a Deus porque eles têm feito decisões e escolhas. Eu sei que eles são tentados como qualquer um de vocês. Eles têm sentimentos como qualquer um de vocês tem. Eles não são diferentes. Mas eles têm tomado decisões, mesmo diante de luta, de dificuldade, de sentimentos. Mas eles têm escolhido obedecer ao Senhor e toda a honra e toda a glória seja para o Senhor por isso. Amém.